Bem-vindos ao Prêmio Cast, nosso primeiro episódio aqui do podcast da Infinity Incentive, uma empresa do grupo Infinity Bank. E no nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre como implementar a premiação nas empresas com segurança jurídica. Ao meu lado esquerdo aqui, meu co-irmão, meu amigo Manuel Alberto, CEO da Infinity Incentive, vai nos ajudar aqui nessa mesa hoje a esclarecer esse tema muito relevante para o nosso mercado. Estamos com dois convidados extremamente especiais, especialistas no tema, ninguém melhor que eles para falar disso, nos esclarecer, elucidar esse tema que é muito importante para o nosso mercado, eu diria até para o nosso Brasil, né, para o crescimento das empresas, para os negócios. Ao meu lado aqui está a doutora Raíssa Máximo, advogada, especialista em premiação corporativa e compliance de empresas. O nosso querido juiz Dr. Marlos Melec, juiz há mais de 20 anos, juiz federal do trabalho. Dentre 19 mil palestrantes do Brasil, ele está entre os 4 maiores palestrantes do Brasil. É uma honra tê-lo aqui. Considerado também o pai da reforma trabalhista, então ele participou de toda a redação que favoreceu essa lei que nos ajudou tanto na premiação corporativa do Brasil. E eu já queria começar com uma pergunta bem importante aqui para o Dr. Marlos Melec, relacionado a como era antes de 2019, novembro de 2019, que surgiu a Lei 13.467, né, no seu artigo 457, que diz que toda empresa pode premiar seus colaboradores sem reflexo trabalhista e previdenciário. Então, eu gostaria que nada mais do que a autoridade nisso, um dos redatores da lei, nos explicasse como era antes e como está hoje e como as empresas têm essa famosa segurança jurídica, doutor. Olha, André, primeiro um abraço a todos aqui, o Manuel, o André, a doutora Raíssa Máximo. Conheço muito o trabalho dela, uma brilhante advogada. Primeiro dizer que você falou que sou pai da reforma trabalhista, né? E o Churchill dizia que o sucesso tem muitos pais e que o fracasso é órfão. Então foi uma bela equipe de trabalho na presidência da República, depois na Câmara, convidado pelo então deputado relator Rogério Marinho, hoje senador da República. Depois lá no Senado, o relator lá no Senado Federal da Reforma Trabalhista, foi o senador Ricardo Ferraz do Espírito Santo, também me convidou para redacionar a lei trabalhista lá no Senado Federal. Então nós tivemos a honra de acompanhar desde o começo do embrionário do que foi a lei da reforma trabalhista até a sua sanção, sua aprovação, sua assinatura pelo presidente da República, o presidente querido Michel Temer. Como é que era antes da reforma trabalhista a questão da premiação? Porque muita gente diz, olha, mas eu já premiava antes dessa lei nova, eu já premiava os meus colaboradores, né? Afinal, o que mudou? O que mudou é que antes da reforma, se você pagasse prêmio e pagasse com uma determinada frequência, poderia haver uma interpretação que, aliás, era muito corrente, muito factível, de que aquilo viraria salário. Então, até os contadores mais antigos que estão nos assistindo, pessoal da contabilidade, pessoal da RH, departamento pessoal, pessoal gerente de empresa, sabe que tinha aquele ditado. Se pagar com habitualidade, vira salário. Uhum. E se virar salário, acontecem algumas coisas. Não pode tirar mais. Porque aquilo ingressa no patrimônio jurídico do trabalhador e você não pode tirar mais. Pelo princípio constitucional, André, da irredutibilidade salarial. Então, havia uma insegurança jurídica e um custo elevado. Porque muitas vezes a empresa pagava o prêmio desavisadamente, não sabia que tem encargo trabalhista, não sabia que ia ter encargo previdenciário, pagava, e daqui a pouco vinha uma época lá de vacas magras, e a empresa queria flexibilizar, diminuir, aumentar, mudar parâmetro, mudar métrica, mudar meta. Não podia, porque aquilo era engessado. Então, a reforma trabalhista criou um prêmio nos moldes de como funciona, mais ou menos nos Estados Unidos da América. Hoje, o prêmio, graças a um consenso entre as autoridades de Brasília, na época houve um consenso entre todos os redatores da reforma trabalhista, houve um consenso com o setor produtivo, houve um consenso com a Fazenda Pública, houve um consenso, na época, com o ministro da Fazenda, para que o prêmio passasse a ser realmente um incentivo. De que maneira?
O prêmio, a partir de novembro de 2017, com o advento da reforma trabalhista, ele deixa de ser base de cálculo para encargos trabalhistas. Quais? Férias, 13º, horas extras, FGTS, adicional de periculosidade, adicional noturno, qualquer tipo de adicional, qualquer tipo de verba de natureza salarial. Ou seja, paga, entra limpo. Você não vai pagar acréscimo, não vai multiplicar, não vai ser base de cálculo para qualquer outra parcela de natureza trabalhista. E também, isso é música para os ouvidos. É como ouvir Tom Jobim com Elis. É música, não tem encargos previdenciários. Então, quando você, de acordo com a nova lei, passa a implementar essa política de premiação, de remuneração inteligente, remuneração dinâmica na tua empresa, e a doutora Raíssa vai explicar muito bem os detalhes dessa implementação hoje nesse podcast, você não vai estar pagando encargos trabalhistas, você não vai estar pagando encargos previdenciários sobre o valor do prêmio que você instituir para o seu colaborador ou para o seu grupo de colaboradores, André. Bacana. E doutor, eu trabalho nesse mercado de premiação corporativa há 13 anos, né? E com essa lei, realmente favoreceu muito nós, lá na Infinity, a trabalhar de uma forma extremamente seguindo as regras da lei, com tranquilidade, dando essa tranquilidade para os nossos clientes. Só que, doutor, logo após a lei entrar em vigor, a gente tomou um susto, que foi uma medida provisória, que eu gostaria que o senhor explicasse, que falava que só poderia pagar 2 vezes ao ano. Ou seja, a gente avançou e depois andou para trás. A doutora Raíssa sabe bem disso. Quando ela vai fazer o serviço de implementação como advogada nas empresas, ela ouve bastante isso. E quando eu estou em aula de pós-graduação, estou palestrando no Brasil inteiro, eu escuto isso também. A maioria das empresas, contadores, os empresários mesmos. Não, eu fiquei sabendo que não pode pagar prêmio, porque tem uma medida provisória lá, que porventura é a 808, né? Que teve o Dr. Marlos vai mencionar. Só 2 vezes ao ano. Na verdade, a medida mencionava trimestral, né? Então você poderia pagar a premiação a cada 3 meses apenas, né? E essa medida teve um período curtíssimo ali de vigência, não viveu 3 a 4 meses. Não houve consenso. Essa medida provisória 808, ela veio para fazer pequenos ajustes na reforma trabalhista, na lei. Entretanto, não houve consenso e ela não foi sequer levada à votação. Então, quando você ouve ou tem na tua cabeça, mas o prêmio não é semestral, você não sabe nem de onde é que veio isso. Veio dessa medida provisória que já faleceu. Ela nasceu e morreu. Teve uma vida muito curta. Ela não durou 4 meses. Ela não durou. Então, e ela só produziu efeitos, lembrando, né? Durante aqueles 4 meses. Sim. Então depois disso o que vale é o artigo 457. Então, assim, só para deixar isso bem claro, né? Aproveitar a oportunidade de falar com uma autoridade que é um juiz federal, com a Raíssa, especialista nisso também. Hoje eu posso pagar a premiação com habitualidade que não incorpora salário? Pode. Essa é a pergunta mais comum que surge, né? E as pessoas têm muita dúvida, por isso a relevância do questionamento. Você pode pagar prêmio mensal. Você pode pagar prêmio todo mês. Aí eu vou insistir nisso aqui. Eu vou falar de novo, tá? Porque eu sei que tem muitos contadores aí, jovens há mais tempo, aqueles que têm mais tempo de estrada, que estão falando, não, mas a habitualidade vai virar salário. Não vai. Por quê? Porque mudou. Mas mudou o quê? Mudou aonde? Mudou a lei. Qual lei? A CLT. Aonde é que está? No 457, parágrafo 2º. E o que está escrito lá? Que o prêmio, mesmo que pago habitualmente, vou repetir, mesmo que pago habitualmente, está escrito na lei, ele não se transformará em salário. E a lei combinou com os russos, né? Se você entrar lá na lei da Previdência Social, na lei de custeio da Previdência Social, você vai ver, está escrito lá no artigo 28 dessa lei, de custeio da Previdência Social. A linha Z, que prêmio não é salário. Lei 8.212. /90. Exatamente. Aproveitando o gancho de que... Então a gente já entrou aqui num consenso que eu posso pagar sem reflexo trabalhista previdenciário, eu posso pagar com habitualidade, mas existe algum limite que eu tenha que pagar uma premiação para um colaborador? Limite em termos de valor? Em termos de valor? Doutora Raíssa.
Veja, até o Dr. Marlos pode até mencionar o espírito da lei, né? Quando a lei nasceu ali e ele participou ativamente, tem o DNA dele nesse artigo da premiação, a lei não especificou um limite de valor. Porque se ela especificasse um limite de valor, só pode pagar até o teto do salário mínimo ou até a remuneração do empregado, o empreendedor não poderia premiar com uma viagem para Disney seu empregado. O empreendedor não poderia premiar o seu empregado com um veículo, com um carro zero, né? Com um patrimônio de alto custo. Então, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela veio para desengessar, estimular o empreendedorismo a estimular os seus empregados. E dessa forma, ela não limitou valores. Não existe nada no artigo que mencione um teto para fins de premiação. Tanto não limitou, André, Manuel, doutora Raíssa, que uma vez eu fui experimentar essas cumbuquinhas de comida para servir em casamento, e a garçonete, depois sabendo que a gente participou da redação da reforma, com muita alegria nos disse, e eu gosto de contar essa história, uma garçonete me disse isso, que olha, eu fui premiada na outra empresa que eu trabalho, né, e o melhor colaborador do ano, que a ciência da administração chama de colaborador, a ciência do direito chama de empregado. Mas vamos lá, né? Tem esse divórcio aí, mas vamos tentar casar as ciências aqui. Ela falou, olha, no outro emprego eu fui a melhor empregada do ano e eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos, uma semana, escolhi a cidade com tudo pago. O que ela fez? Deixou o maridão em casa, lógico. Pegou a filha e foi para Disney, né? Essa garçonete junto com a filhinha dela, que tinha 7 ou 8 anos de idade. Então, assim, sensacional. Se tivesse um limite de valor no prêmio, ela não teria a possibilidade de poder conhecer os Estados Unidos, levar a filha, né? Sobretudo com o dólar ali nas alturas, né? Então não conseguiria. E pode dar um carro? Pode dar uma viagem? Pode. Por quê? Porque habilidosamente o relator da reforma na época, o deputado Rogério Marinho, que hoje é senador, disse para mim, Marlos, deixa esse valor em aberto, porque senão as empresas justamente não podem premiar com grandes feitos aqueles empregados, aqueles colaboradores que, como o povo diz, vestem a camisa e que merecem. Bom empresário, eu comecei a trabalhar com 14 anos numa tornearia mecânica, carteira assinada. Hoje pode na condição de aprendiz e não pode em ambiente salubre, né? Mas na época podia. E depois eu fui industrial por 10 anos. Eu sei que o bom empresário, isso é a maioria absoluta no Brasil, eles querem dividir o pão com o colaborador. Agora, o que ele não quer é pagar um monte de encargo, né? E a reforma vem nesse sentido. Ela fala, já que você quer dividir o pão para aquele que... Até uma coisa interessante aqui, porque está repartindo lucro, né? Não vamos confundir prêmio com PLR. PLR é participação nos lucros e resultados. Tem que ter necessariamente a participação do sindicato. O prêmio não. O prêmio, a própria empresa vai criar esse regulamento, daqui a pouco a doutora Raíssa vai explicar isso. Não precisa da participação do sindicato. O prêmio é bem mais flexível. O prêmio você vai pagar se você tiver o resultado. Então é uma via de duas mãos, muito saudável, que produz um efeito de produtividade extraordinário no ambiente de negócios do Brasil. É uma excelente ferramenta de gestão, a premiação, sem dúvida. Ela só tem pontos benéficos, favoráveis, que a gente vai falar ao longo do podcast. Mas o que acontecia antes é que, antes da reforma trabalhista, se você pagasse R$100 de prêmio para o seu empregado, aquilo custava para o empreendedor 150, por causa dos encargos trabalhistas e previdenciários. O trabalhador não recebia nem os R$100, ele recebia 90, porque também tinha encargos para ele, né, da parte dele. Hoje não, hoje você paga R$100 de prêmio para o seu empregado, ele vai receber R$100 e vai sair do caixa da empresa exatamente R$100, porque não tem encargos trabalhistas e nem previdenciários. Isso tudo com segurança jurídica, Doutora porque Raíssa, não tem nem discussão da sua inconstitucionalidade. Essa é a grande reclamação do setor produtivo. Nós estamos num sistema hoje, que é o sistema que vem desde 1943 com a CLT e muito antes disso, né? Que é o salário, né? Aquele salário rígido, inflexível. Então, o que eu estou dizendo aqui? Desde que eu comecei a trabalhar, com 14 anos, depois que eu fui empresário também, né? E hoje, já há 20 anos como magistrado, como juiz, eu escuto isso. É muito caro contratar. É muito caro contratar. Porque ninguém está feliz nessa história. Quem contrata a pessoa por 2 mil. Mas essa pessoa custa quase 4 na ponta do lápis, com os encargos, com tudo. E a pessoa que é contratada para receber 2 mil, foi contratada por 2 mil,
ela não recebe 2.000, Manuel. Ela tem um monte de desconto, vai receber, sei lá, 1.600, 1.700. Então, tá todo mundo infeliz nessa história. E o prêmio, ele vem para tentar calibrar e mudar essa realidade dura do Brasil de que é caro contratar. Uma pergunta que a gente recebe bastante lá na empresa, até dos nossos clientes, que eu gostaria que os dois dessem uma visão de cada um. Quais são as vantagens fiscais, então, que a gente poderia resumir para as empresas que implementam a premiação? Olha, em primeiro lugar, não tem cargo trabalhista, não tem cargo previdenciário, mas vai ter imposto de renda, assim como é nos Estados Unidos. Então, o que passar da faixa isenta vai ter a tributação do quê? Do imposto de renda. Quem paga? Quem recebeu, quem teve o agregado de patrimônio. Mas quem que é obrigado a deduzir? A empresa, porque é responsável fiscal. Então ela vai reter na folha, na fonte, mas é o trabalhador que paga o que ultrapassar a faixa isenta. Mas a empresa pode querer pagar esse imposto de renda? Pode, é um benefício do trabalhador também. Tem muita gente que fala, olha, vamos dar o prêmio, vai estar limpo para você. Você não vai se incomodar com nada, porque nós vamos pagar. A empresa vai pagar, por exemplo, inclusive, ali a diferença do imposto de renda, né? E tem algumas situações, e a doutora Raíssa pode depois até aprofundar esse tema, que quando, por exemplo, se paga com cartão, isso entra como uma despesa de serviço, então pode ser abatida, dependendo do enquadramento que a empresa tem, ela pode abater. E esse serviço acaba ficando de graça, por exemplo. Sim. Exatamente. Então, dependendo ali se a empresa é lucro presumido, lucro real, utiliza-se, se for pagamento em cartão, em um benefício de cartão corporativo, enfim, VCard, isso pode ser dedutível, sim. Tá? Se a empresa for no lucro presumido, ela tem uma dedução. Sim. Tem dedução. De X valor, se for o lucro real, ela deduz em 100%, é mais ou menos isso, né? Exatamente, André. Então, isso são só benefícios, né? Não só a característica do prêmio já traz um benefício para sua empresa em questão de gestão, comportamento, meritocracia, porque premiação tem muito a ver com meritocracia, né? Então, aquele empregado que veste a camisa, como o Dr. Marlos mesmo mencionou, ele vai alavancar a sua atividade, vai gerar maior produtividade, maior lucratividade dentro da sua empresa, porque ele almeja o prêmio. E você pagando o prêmio, você gera todo esse estímulo dentro da sua gestão, e além disso, se você eventualmente pagar na forma de cartão, você consegue ter benefícios tributários, além da dispensa de vários encargos previdenciários e trabalhistas, como já tem, né? Exatamente, doutora Raíssa. Numa visão mais aberta, numa visão mais abrangente, mais holística, nós temos aí a reforma tributária. É inegável que a reforma tributária ela está onerando o setor de serviços. Ora, colocar, por exemplo, o prêmio no cartão, a empresa que está emitindo essa nota vai ter uma alíquota alta. Significa dizer o quê? Que quem está se beneficiando desse serviço, que a empresa que está pagando o prêmio, por exemplo, no cartão, ela vai poder abater essa nota fiscal do seu imposto. Então, a reforma tributária, quando ela cria uma alíquota maior para o setor de serviço, mas o tomador desse serviço está recebendo essa nota, ele vai se creditar, olha a oportunidade que aparece, vai se creditar num valor mais elevado também. Isso é uma grande vantagem fiscal para os clientes que premiam seus colaboradores com cartões pré-pago Mastercard, por exemplo, que a gente fornece lá na Infinity há mais de 20 anos, né? E tem outras vantagens, tá? De se premiar. A questão, a gente vai falar de controle, né? Questão, às vezes o RH está sobrecarregado, 20 mil empregados. Ele não tem o tempo de aprontar ali na folha, pagamento por pagamento, apurar e tudo mais. E fazendo uma única recarga no cartão, isso a própria operadora divide, otimiza, né? Otimiza isso. Então, retira essa burocracia do RH, né? É uma facilidade de controle, porque a premiação, o ônus da prova de demonstrar que premiou o seu empregado ou porque não premiou, é do empregador, né? Judicialmente falando, na esfera trabalhista, é o empregador quem tem que demonstrar todos os papéis, regulamentos e também a exemplificação do que premiou e por que premiou, né? E através do cartão, com os relatórios, você consegue ter isso facilmente na sua tela e mais um benefício ainda. Até cuidar muito bem disso, porque eu tenho visto na prática
Muitas empresas estão pagando prêmio, por exemplo, num cartão ajuda de custo, num cartão alimentação, num cartão refeição. Isso é desvio de finalidade, não é correto. E aí entendeu? Vai gerar o quê? Vai gerar repercussão salarial. Aí sim, o pagamento do prêmio de forma equivocada, sem preenchimento dos requisitos que a lei determina, aí sim, vai gerar repercussão trabalhista, a empresa vai ter que recolher todos os encargos trabalhistas, previdenciários, porque vai desvincular da figura de prêmio e vai passar a ser salário. Tá? Porque está se pagando errado e, inclusive, por um mecanismo equivocado, que não é uma ajuda de custo, não é um benefício. Eu aqui quero dizer que, com muita franqueza, que eu desconheço a questão das alíquotas tributárias de cada operação que é feita de ajuda de custo, refeição, combustível, sei lá, nesses cartões, mas o fato é o seguinte, o grau de exposição de risco trabalhista que está se expondo quando faz esse desvio de função de finalidade é muito grande. Cuidar disso. Ou seja, benefício não é prêmio, né? Lógico. Porque está baseado numa... A premiação vem da Lei 13.467, né? Que nós já falamos bastante aqui hoje. E benefício vem de uma outra lei. É convenção coletiva, normalmente, na categoria do acordo Então, assim, as empresas devem tomar esse cuidado de não utilizar uma ferramenta para um fim que ela não foi criada para isso. A legislação dela é outra, né? Então... Prêmio não é benefício. Um esclarecimento, André, sobre, por exemplo, você pagar uma premiação em um cartão ajuda de custo combustível. Seria uma ajuda de custo combustível. O próprio nome do benefício fala. É para fazer frente ao combustível daquele empregado. E aqui uma jogada é até... A ajuda de custo é para o trabalho, não pelo trabalho. Nossa. Para o trabalho e não pelo trabalho. A premiação é pelo trabalho entregue em desempenho superior ao ordinário. Muito Ou seja, aquele empregado entregou mais e por isso ele está sendo premiado. Então, quando eu pago, por exemplo, uma premiação em um cartão ajuda de custo combustível, se isso... e for judicializado, evidentemente, e o juiz observar que havia um desvio de finalidade, porque aquele cartão combustível não era utilizado para fazer frente a combustível, sim, era pago um valor, abastecido um valor ali, a título de premiação, então houve um desvio de finalidade. Aí a repercussão negativa de uma condenação de um passivo trabalhista pode ser significativa nesse tópico. Muito bom. Aproveitando, doutor, eu queria te perguntar, quais são as regras que a empresa tem que seguir para fazer uma premiação corporativa com segurança jurídica? Posso dar um pitaco para falar? Fazer uma abertura iluminada, assim, cheia de luzes? Porque quando a pessoa que está nos assistindo, o empreendedor, escuta tudo isso, a gente falou agora, fala assim, nossa, mas se não tem encargo trabalhista, não tem encargo previdenciário, amanhã eu já vou pagar 300 para todo mundo lá na empresa. Amanhã eu já vou pagar 1.000 para... Não é assim. Então a pergunta do André é pontual, é cirúrgica, porque tem que tomar esse cuidado. Não é sair pagando prêmio para todo mundo, de qualquer jeito. A doutora Raíssa acabou de falar uma frase chave aqui, que ela falou, mas que está escrito na lei, que é, para quem é elegível receber o prêmio? Quem pode receber o prêmio na empresa? Aquele trabalhador que tiver o rendimento... acima do ordinário. Então vai lá. Tá? Obrigada, doutora Esse acima do ordinário é sensacional. E, na verdade, assim, a lei fala desempenho superior ao ordinário. E aí parece que é um termo muito complexo, mas não, é muito simples, parece que está distante. Parece, ganhar. O que é? Os empresários falam, meu Deus, mas eu não estou entendendo o que é desempenho superior ao ordinário. Né? Vamos simplificar, vamos facilitar? Veja, você quer implementar prêmio amanhã na sua empresa. O que você precisa? Primeiro, a lei, o artigo 457, a gente vai ficar falando de artigo aqui para não ficar muito juridiquês, mas assim, é importante você saber a previsão legal. É o artigo 457 da CLT. O que ele fala? Ele traz dois requisitos. Primeiro, liberalidade. O que é liberalidade? É você ter a liberdade de instituir ou não uma premiação dentro da sua empresa. Ninguém está te obrigando. Então, a liberalidade... todos os empreendedores já têm de instituir uma campanha de premiação, se assim eles desejarem. Segundo requisito é desempenho superior ao ordinário. Raíssa, mas o que é desempenho superior ao ordinário? É qualquer rendimento acima da média. Ficou claro? Ficou fácil? Bem então vamos fácil pensar agora, aqui, eu vou até colocar um exemplo de vendas, tá? Então eu tenho uma loja e faço a apuração ali que a minha loja vende mensalmente R$100 mil.
tá? A média é 100 mil reais, certo? Qualquer coisa acima disso já é desempenho superior ao ordinário. Então, eu posso premiar os meus empregados quando ele alcançar a meta que corresponda a um desempenho superior ao ordinário, tudo acima da média. Então, eu posso premiar um empregado que atingiu uma meta ali de 101 mil nessa loja, que a média era 100? Posso. Por quê? A premiação, e a gente tem que deixar isso muito claro, a premiação, ela foi feita para incentivar os melhores, os que vestem realmente a camisa da empresa. Não é complemento salarial, não é nada disso. Premiação é meritocracia. Só vai ganhar aquele que realmente te entrega um resultado que você espera, que produz mais, que estimula o crescimento da empresa, tá? Então, esses são os dois requisitos que a lei menciona para a implementação da premiação. Mas, obviamente, que você precisa seguir outros critérios legais, né? Como, por exemplo, desenvolver um regulamento interno, que você vai trazer a regra do jogo. Você vai trazer com transparência quais os indicadores que você vai premiar, quais as metas que aquele empregado vai ter que preencher, né? Se ele se ausentar, vai fazer jus à premiação ou não? Se ele tiver com auxílio doença, ele vai ter direito à premiação? A premiação vai ser coletiva, vai ser individual? Tem muitas coisas que a empresa que tem liberdade para determinar, mas é importante que isso tudo esteja em um regulamento, né? Então, ele vai ter o regulamento. Outro documento essencial que eu recomendo, né, além do regulamento, é um termo de adesão, que é o que vai fazer regra com o seu empregado. Então, você vai chegar que, olha, fulano, seguinte, a premiação, você quer participar da premiação? Quero. Isso é que empregado... e eu vou já até fazer um comparativo. Formaliza, né, doutora? Formaliza. E por que eu recomendo sempre um termo de adesão? Porque o termo de adesão adere quem quer. O empregado vai aderir se ele quiser participar da campanha de premiação. Obrigado, né? Isso. Aí você se afasta daquelas alegações. Assédio moral porque eu era obrigado a cumprir meta, porque me colocaram uma campanha de premiação e eu não consegui alcançar, tô com um transtorno psicológico, tô com síndrome de burnout. Enfim, então você, através do documento termo de adesão, aderiu porque quis, não foi obrigado. Diferente do termo de aditivo. O termo de aditivo, ele tem já uma obrigatoriedade mais incrustada ali, tá? Mas você formaliza os termos da campanha de premiação através do termo de adesão, junto ao seu empregado também, tá? Com as regras, né? E aí, outra coisa importante que você precisa de uma campanha de premiação, controle. Controle se aquele empregado atingiu ou não aqueles indicadores, tá? E arquivar, porque o ônus da prova na Justiça do Trabalho é sempre do empreendedor. Então, ele precisa ter isso tudo arquivado, regulamento, termo de adesão assinado, um sistema ou uma planilha, um app que monitore os indicadores da premiação, né? A própria Infinity tem até uma plataforma, né? Sim. Que eu acho que é excepcional, que mostra, tem todo esse planejamento, o programa de pontuação, de premiação, esse controle, o gestor consegue ter uma visão até macro, né? Isso é muito importante dentro de uma empresa. E também, para fins de direito do trabalho, é importante esse arquivamento e essa logística de controle de alcance ou não de premiação, tá? Então, é muito simples, é uma receita de bolo aqui, mas não pode faltar nenhum desses itens. Agora, tem uma questão interessante no que a doutora Reis falou, que ela falou, tem o termo de adesão, que até pensei uma ideia bem interessante, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Uma liberdade, né? Tanto para o empregador como para o empregado. Mas, olha, não significa dizer, por exemplo, que o trabalhador que não assinou o termo de adesão do prêmio, então estou livre de meta na empresa, não. Se ele não está participando do sistema de premiação, é uma coisa. Agora, está dentro do poder diretivo de administração, fiscalização e controle, que é o jus variandi, como a gente chama no direito, do empregador, estabelecer metas independentemente de prêmio. Então, entenderam? Isso é uma coisa interessante para você colocar. E aqui, vamos fazer uma cerimônia agora. Uma cerimônia de casamento da ciência do direito com a ciência da administração. Você vem lá do planejamento estratégico. Toda empresa tem que ter um planejamento estratégico, minimamente, né? Então, você tem a missão, tem a visão. A visão é um alcance temporal num determinado período que você quer estar, por exemplo, entre as 3 maiores empresas do sudeste do Brasil. Daí desdobra a visão, ela vem para quê? Para os objetivos. E aí os objetivos se desdobram nas metas. É aqui que entra o prêmio. Então você casa todo esse arcabouço do planejamento estratégico
da empresa com o direito em relação ao prêmio, porque o prêmio mora aqui. Ele está aqui, ó, nas metas, nos objetivos. Agora, tem uma questão muito importante aqui, cirúrgica. A gente está falando o tempo todo a meta, objetivo e tal. Até porque se o trabalhador não entregar aquela meta, aquele resultado, ele não vai receber o prêmio. Não recebe premiação. Mas a pergunta até que sempre me fazem, né, nas palestras, eu vou fazer para a doutora Raíssa, é a seguinte. É que o empreendedor, às vezes, ele é ansioso e teimoso. Então, vamos lá, prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Tá? Vai lá. Então, é fixar meta para poder pagar o prêmio. Calma, não é bem assim também. Pô, mas vocês estão falando que tem que fixar meta? Calma, o que acontece aqui? Eu vou perguntar para a doutora Raíssa e já vai entender. O João trabalha lá na empresa. Ele já produz 100. Ora, se a empresa fixou uma meta de 90, você entendeu? Uhum. É díspare, é heterogêneo o resultado de cada trabalhador na empresa. Então tem o João, ó, os copos aqui, ó. Tem o João, vamos pegar o Manuel e o André aqui? Bom. Tem o Manuel aqui e o André aqui, esses copos aqui. O Manuel, ele já produz 100. E o André produz 50. A empresa fixou uma meta de 80. Uhum. Isso significa estar dando prêmio para quem tem um rendimento acima do ordinário, mesmo com a meta fixada ou não? Excelente pergunta, doutor Marlos. Tá. Cuidado, atenção nisso que a doutora vai falar agora. Isso, excelente pergunta, porque essa é uma dúvida de todos que procuram para desenvolver premiação, enfim. Ah, mas como que eu vou fixar, como que eu vou traçar essa média? Parece difícil que eu estou tentando perguntar, você já vai entender. Isso. É difícil fixar essa média para eu determinar um desempenho superior ao ordinário. Veja, vamos colocar aqui no mesmo exemplo que o doutor Marlos mencionou, né? O Manuel produz 100 e o André produz 50, tá? Se eu colocasse que a partir de hoje a meta para o Manuel seria 120 e para o André seria 70, eu acrescentei 20 para cada um, né? Parece justo? Não. Por quê? Porque o Manuel já tinha um desempenho superior ao ordinário. Ele já rendia, ele já entregava um trabalho superior, mais produtivo, né? Então, o que produziria isso aqui? Um efeito negativo. Eu estaria desestimulando os meus melhores empregados e estimulando os empregados que têm um menor rendimento, porque a meta do André ficaria palpável, 70, mas a do Manuel ficaria inalcançável, 120, porque 100 já era um patamar alto, né? Então, nesse sentido, a empresa tem que apurar a média de todo um setor, de todos os vendedores, não individualmente. É uma média. Semestral, anual, o que a gente faz? Por exemplo, vamos pensar que eu vou premiar o setor de vendas, né? Então, eu tenho 10 vendedores. Um vende 10 mil, o outro vende 100, o outro vende 50. Eu somo tudo e divido pelo número de empregados. E sai a média. É muito simples, né? Fica justo, aí a média ficou 50, obviamente que o empregado que produz 5 e agora vai estar com uma meta de 50, ele vai ter que suar a camisa, ele vai ter que correr atrás. Didático. Já agora o outro que já produzia 60, 70, ele já está praticamente dentro da meta, né? Então por quê? Porque ele já suava a camisa, ele já vestia. Vai ser reconhecido, né? Exatamente. Quando eu falo de premiação é meritocracia, é isso, né? Então não é estimular os que não produzem e estimular os que já estão produzindo também. Então, Manuel, só para ficar bem claro agora numa frase. Vou fixar meta. Meta não é sinônimo de rendimento acima do ordinário. A lei diz o quê? A lei não fala em meta. A lei fala em quê? Em rendimento acima do ordinário. E nem sempre a meta vai atender o requisito da lei, conforme a doutora Raíssa didaticamente acabou de explicar, que meta teve um rendimento acima do ordinário. A lei quer que o trabalhador tenha um rendimento acima do ordinário para receber o prêmio. E se você fixa uma meta que o cara já cumpre, então está errado. Fica atento em relação Por isso que tem que ter todo esse cuidado que a doutora Raíssa vem falando, vem nos orientando lá na Infinity também, né, Manuel? É verdade. De orientar nossos clientes, embora nosso core business está ligado somente à premiação corporativa através das ferramentas que nós temos, tanto do cartão físico, como cartão virtual, como o V-Card, a plataforma de pontos, mas a gente sempre busca assessorar os clientes da melhor forma possível para que eles tenham uma campanha de incentivo de sucesso com um ROI positivo para a empresa, com a meritocracia sendo alcançada
pelos funcionários e que todo mundo sai ganhando. Com segurança jurídica. E com a segurança jurídica, que é o tema aqui do nosso podcast de hoje. Isso. E já queria emendar aí com mais uma pergunta para você, doutora Raíssa. Eu posso fazer uma pergunta para você? Pode. Olha aqui. Agora ele vai me pegar, hein? Ele falou que está mais de uma década no mercado já, né? E até eu tenho essa curiosidade. Porque a gente está aqui cuidando do direito, né? Isso. E trazendo para vocês esse compartilhamento do que a lei prevê e tal. Mas eu tenho uma dúvida aqui. E eu gostaria que vai ajudar todo mundo. Você que está mais de uma década no mercado, qual que é a principal dúvida? Quando chega numa empresa assim, a principal dúvida em relação à implementação do prêmio? Por incrível que pareça, né, até na primeira reunião que nós tivemos com a doutora Raíssa, eu falei, doutora Raíssa, não é uma, são inúmeras dúvidas. Por quê? Porque com o advento da nova CLT em 2017, novembro de 2017, a gente decorou, porque nós somos do mercado, né? Nós decoramos essa data. Mas eles têm inúmeras dúvidas. Eles acham que prêmio pode incorporar salário, que só pode pagar 2 vezes ao ano, que não pode pagar com habitualidade, que tem um valor máximo a ser pago pela premiação, que não precisa de uma campanha de incentivo. Olha que interessante. Não tem que ter regra, meta. Então, assim, é bem complexo o nosso trabalho, porque quando a gente aborda as empresas, a gente tem que ter todo esse background, embora essa expertise jurídica, sem ser, né, advogado, eu tenho que ter toda essa expertise para poder debater com o corpo jurídico de uma empresa, com o RH da empresa, com um contador que não sabe lançar a nossa nota fiscal com uma despesa dedutível, que você falou no começo do podcast, e levar esse benefício fiscal para dentro da empresa dele, acaba a campanha saindo com ROI altamente positivo, porque se paga, né? E vamos ver se bate. Eu não quero ser o âncora do negócio, agora eu quero ser a doutora Raíssa. Porque a gente está tendo aqui o lado de quem opera, né? E no jurídico, quando a doutora Raíssa chega numa empresa, não sei se a gente tem tempo, mas vamos lá, para implementar o prêmio. Qual a maior dificuldade? O maior problema que a doutora encontra? Falta de comunicação, doutor Marlos. Sempre. Assim? Falta de comunicação do jurídico com a contabilidade, o administrador, informações desencontradas. Às vezes a contabilidade não está atualizada nos termos da lei, o jurídico também não está. Não são poucas, e eu adorei a pergunta da medida 808 lá, que ficou 4 meses só de vigência, que falava, né, que a premiação só podia ser pago a cada trimestre. Tem contador e advogado e administrador que ainda está com essa informação. Não sabe que a medida caiu, que ela durou 4 meses, né? Então, assim, a grande dificuldade é essa desinformação, essa falta de atualização e também... então, cada um acha uma coisa, assim. O contador acha uma coisa, advogado acha outra, o CEO que é outra, o supervisor... Isso, né? E eles não se comunicam, eles não optam pela informação adequada, correta, sabe? Eles não se conversam. E aí surge uma grande dificuldade. E aí, através de um esclarecimento, isso seria facilmente sanável, né? Um esclarecimento de que, atenção, você pode pagar prêmio, tem segurança jurídica, não tem nenhuma inconstitucionalidade, a gente já tem inúmeras decisões, jurisprudências, né? Enfim, tem legislação para tudo, estimulando, incentivando que as empresas paguem prêmio, sim, porque não tem encargos trabalhistas, não tem encargos previdenciários e é uma receita de bolo, igual eu passei aqui, a gente consegue fazer um mapeamento da empresa, dá para aplicar, e já estou até me antecipando, provavelmente talvez tenha essa pergunta, mas assim, dá para aplicar para todos os segmentos empresariais. Eu já implementei premiação para construtora, empresa de tecnologia, farmacêutica, empresa de saúde, agronegócio, diversos segmentos, assim, os mais diversos e pequenas, médias e grandes empresas. A premiação é uma ferramenta de gestão que serve para todo mundo. Alguma se arrependeu?
Nenhuma se arrependeu e eu acompanho. Eu tenho, inclusive, isso. Eu acompanho todas. Tem uma das empresas, que é um case que eu sempre falo nas minhas palestras. Se você quiser já emendar um case, já vou emendar, já agora eu tô em casa. Mas assim, tem um case que eu sempre falo nas minhas palestras, né, nas minhas consultorias, e falo assim, olha, a lei da reforma trabalhista que mudou a premiação, ela saiu no dia 11/11 de 2017. A gente já tá com 7 anos de reforma trabalhista. Não é pouco. E tem gente ainda falando besteira sobre... Que não sabe ainda. Que não sabe ainda. São 7 anos, tá? Mas assim, a lei saiu dia 11/11 de 2017. 3, 4 dias depois, uma empresa me procurou. Gigante. Uma rede enorme do campo farmacêutico, tá? E aí falou assim, não, eu gostei dessa premiação, eu quero implementar e eu quero ser o primeiro. Eu não estou preocupado se vai ter discussão, se isso vai ter segurança. Enfim, eu quero implementar, mas eu quero fazer tudo certinho, com segurança jurídica, tá? Foi pioneiro. Foi o pioneiro. Essa a palavra. Bebe água, pronto, mais limpa na fonte, essa né? é a palavra, doutor Marlos. Ele foi o pioneiro na implementação da premiação na rede dele. Uma rede grande. E nós pegamos esse desafio, desenvolvemos toda a campanha de premiação. Sem brincadeira, até hoje, ele só colhe frutos positivos da premiação. Ele passou mensalmente a ter um faturamento de mais 1 milhão só por conta da premiação. Olha só. Por quê? Como é que premia a caixa da farmácia? Então, é nisso que eu vou chegar. Porque antes, sem a premiação, o cliente chegava lá no caixa, a caixa não oferecia nada, Totalmente não oferecia um tridentezinho, outro produtinho, nada, né? Ela só fazia... Aquele house, sei lá, Novalgina se vende no caixa. Aquilo aumenta o ticket médio da farmácia. Exato. E o ticket médio pode ser um fator, um indicador de premiação. Então, nós... Você sabe o que eu compro no caixa da farmácia? Aquelas vitamininhas gelatinosas, assim, sabe? Tá aumentando o ticket médio e tá gerando premiação, provavelmente, pra foi caixa. Uma caixa que eu fecho, que ela tá ganhando prêmio já, então. Mas assim, o que acontece? Um dos indicadores que a gente criou para essa rede foi aumento do ticket médio. Além de produtividade, tem fatores comportamentais que a gente pode elencar como produtividade, como premiação, enfim. Isso aumentou o ticket médio da farmácia. Por quê? O cliente chegava lá, em vez dele comprar só o Tilenol, que ele foi para comprar lá para dor de cabeça, febre, ele pegou um Tranit, ele pegou uma balinha, ele pegou um chocolate. A caixa mostrou um cremezinho que acabou de sair, que está na promoção. Isso aumenta o faturamento da empresa, obviamente. Né? Então, ele realmente já tinha uma lucratividade exponencial, mas ele passou a lucrar 1 milhão por mês a mais na sua empresa. Então, a premiação ela só tem pontos positivos. Não tem ponto negativo da premiação. Sabe qual que é o ponto negativo da premiação? Não pagar a premiação. Não contratar a Infinity. Fazer. Pronto, exatamente. O Manuel falou tudo. O ponto negativo é você não aderir a uma campanha de premiação dentro da sua empresa, porque o Dr. Marlos até falou, você só partilha um pedacinho do que você auferiu. Eu lembro lá no tempo da reforma, que estava escrevendo a lei, né, e ouvindo os setores no Brasil inteiro, dormindo nada, assim, e agora ver esse resultado é muito gratificante, tá? Né? Trazer que foi um impacto no mercado brasileiro, foi um impacto no setor produtivo, essa questão da premiação, né? Muitas entidades do Brasil envolvidas na construção desse texto, que opinaram, toda a sociedade civil organizada, olha, fantástico, e agora a gente vê esse resultado é muito gratificante. E através da premiação, o empregado fica feliz, porque ele está sendo incentivado, ele está sendo reconhecido, tá? Ele veste a camisa da empresa, ele não vai simplesmente... Chega de dar só buquê de rosa, então, lá no dia da premiação. Agora é dinheiro mesmo, Né? Então, o empregado é bem estimulado. Nada motiva mais que dinheiro. Exatamente. O empreendedor fica estimulado porque a sua empresa está crescendo, né? A premiação, ela é um fator de retenção de talentos, porque você consegue observar através da premiação quem são os bons empregados. Ou quem são os empregados que só vão lá na empresa registrar o cartão ponto. A mão de obra qualificada hoje em dia está muito difícil. A empregabilidade é um desafio nas empresas do Brasil inteiro. E essa questão da retenção de talentos aí é fantástica. Sim. Através da premiação você consegue parametrizar quem são os bons e quem são os empregados que simplesmente vão até a empresa para registrar cartão ponto.
né? E fazer o básico ali. O colaborador ali, né? é um capital intelectual da empresa, né? Ele é um patrimônio da empresa. E você reduzir a sua taxa de turnover, né? Uma vez eu conheci uma mineira, ela fala turnover. Reduzir esse turnover aí, né? É fantástico, é sensacional. Em defesa dos mineiros, eles põem um Rzinho a mais. Só que engraçado, né? A gente aqui conversando sobre prêmio, não foi nada combinado. Olha como vai surgindo coisas secundárias, coisas que orbitam em torno de uma boa ideia e que acabam frutificando em lugares, em áreas, em momentos. É aquela coisa que o povo fala, né? Você atira no que vê, acerta no que não vê. Muito legal. Outro fator da premiação, você estimula aquele empregado mais que estava ali tímido, numa área tímida. Ele achava que ele não poderia se desenvolver mais, talvez, na empresa. E aí, através de uma campanha de premiação, ele fala, calma aí, eu quero esse dinheiro, eu quero esse valor desse prêmio. Ou pode ser, né? Enfim, mas geralmente a campanha de premiação é em dinheiro, né? Então, ele se estimula, ele cresce na empresa, ele vê até um potencial que nem ele sabia que tinha, né? Através da premiação. Outra, diferencial competitivo. Tem uma coisa que eu sempre falo, é o seguinte, dentro da sua empresa, você tem que criar uma remuneração estratégica inteligente, tá? Porque se você pagar um alto salário, isso de encargos trabalhistas e previdenciários vai te custar muito caro e o empregado vai estar recebendo pouco. Vai ficar engessada a relação. Mas você pode pagar um salário adequado, provavelmente à convenção coletiva ou ao mercado de trabalho e montar uma composição estratégica inteligente. O que é isso? Colocar prêmio, pensar numa ajuda de custo, né, para aquele empregado, mas uma ajuda de custo adequada, né, não é aqui pagar como forma de ajuda de custo, premiação. Você faz uma composição salarial que fique atrativa para o empregado, que ele não vai querer ir para o seu concorrente, né? E para você também é atrativo pagar, por causa que tem menos encargos. Então, a premiação é um fator de desoneração de folha de pagamento. Esse era o termo que eu queria chegar, doutora. Essa desoneração de folha de pagamento que favorece as empresas, né? Sim. A gente falou bastante aqui de itens que contribuem para isso. Mas se você quiser explanar melhor sobre essa desoneração de folha de pagamento, seria perfeito. Um exemplo prático, tá? Contratar é caro, né? Aquela história. É exatamente isso. Contratar é muito caro. E às vezes você acaba perdendo um bom profissional porque a concorrência aumentou o salário, sabe-se lá como que vai pagar aquele alto salário, tá? E você não pode fazer esse aumento salarial. Até a lei, né? Exatamente. Claro aqui, não, tem muito assim, ó, Foi um festival de pejotização no Brasil inteiro. Não combinamos, mas é isso. Aí a pessoa não consegue competir com aquela que está pejotizada. Você está pagando salário, está pagando prêmio, tudo certinho de acordo com a lei. O outro pejotizou. Claro, existem hipóteses muito estreitas. Específicas, que são mas, possíveis. Você não pode pejotizar o cara que ganha lá R$2.000 por mês. Não tem como, você pega lá a costureira da sua indústria e fala, vou pejotizar. Mas assim, a costureira ela ganha R$2.000. Tá? Vai registrar cartão ponto, vai todo dia, recebe ordens, não pode mandar ninguém no lugar dela. E lá na frente o tamanho do passivo trabalhista. Exatamente. Mas assim, entendeu? Voltando para essa questão da desoneração da folha de pagamento, né? Muitas vezes você não pode fazer aquele aumento salarial conforme a concorrência ofereceu. Mas por quê? Porque aquilo, se você fizer um aumento salarial de R$2.000, que é o que ele está almejando, para você vai custar R$2.700, R$2.800, muito mais que isso. E ele também vai estar recebendo menos por causa dos encargos que ele também tem que pagar, né? Mas você pode, a partir de hoje a gente vai ter uma campanha de premiação. Obviamente que ele só vai ser premiado, agora vamos repetir isso várias vezes. Ele só vai ser premiado se ele atingir os indicadores, atingir toda aquela métrica, o rendimento superior ao ordinário, preencher todos os requisitos que a gente mencionou antes, né? Exatamente, tá? Doutor, e quais são os principais riscos que as empresas têm em fazer uma premiação? Tá. Primeiro, principal risco é a empresa querer alterar comissão para premiação. Essa era a minha segunda pergunta. Já respondi. Esse é um risco. Todo mundo pergunta isso. Olha só, veja, se você quiser substituir comissão por premiação, não pode. Não pode, em hipótese alguma.
Porque comissão tem caráter salarial. Ela integra o contrato de trabalho para todos os fins. Sim. Se você pagou com habitualidade ali o comissionamento daquele empregado, você não pode mais retirar. Aquilo gera encargos trabalhistas, previdenciários, reflete em 13º, férias, FGTS, todas as verbas de caráter salarial. E você não pode reduzir e nem suprimir, tá? Porque comissão tem caráter salarial. Tá? Agora, a premiação tem caráter indenizatório. Sim. Igual o doutor falou, né? Não tem encargos, não previdenciários, nem trabalhistas. E aí, o empresário, espertamente, pensou, calma aí, essa lei pode me favorecer. Eu vou tirar hoje o comissionamento e vou colocar premiação. Pode? Não, não pode. Não pode, porque esse trabalhador vai ingressar com uma demanda trabalhista, vai provar que antes no olerite dele vinha comissionamento e que de um dia, né, para a noite passou a receber só premiação e foi suprimido aquele comissionamento. E por um princípio constitucional da irredutibilidade de salário, né, a gente não pode suprimir comissionamento e nem reduzir. Esse é o principal fator de risco. Doutora, me dá uma parte? Sem cortar Sim, o teu raciocínio. claro. Mas olha, tem um exemplo bem legal, né? Ó, tá cheio de celular aqui na mesa, cada um tem o seu celular, né? Então vamos fazer um exemplo assim, que isso aqui todo mundo faz errado, pessoal. Lá na empresa, quando o vendedor vende um celular, ele já ganha o prêmio. Então, se ele vende 20 celulares, ele ganha lá um pouquinho de valor de cada celular de prêmio. Se ele vender 100, ele vai ganhar... Por quê? Porque cada celular que ele vendeu, o combinado do prêmio está errado. Repetir, está errado. Isso. Cada celular que você vender, celular custa 1.000. Você vai ganhar 35 de prêmio. Está errado. Isso é comissão. Porque já é da natureza do vendedor vender. Então, se ele vender um celular, ele não fez mais que a obrigação dele. Só pode pagar prêmio, vamos recapitular isso aqui, vamos reprisar, o vendedor, o colaborador que tiver um rendimento acima do ordinário. E vender um celular, cada celular que ele vender, isso que eu quero deixar claro, isso não é prêmio, Isso pessoal. é comissionamento. E tem muito por aí que eu tenho visto nos processos, inclusive, sabe? Esse é, inclusive, o segundo risco que eu iria elencar aqui. Se você trouxer como premiação, você premiar todo e qualquer rendimento. Isso não é premiação, porque lembra no começo, o que precisa para premiar? Desempenho superior ao ordinário. Ah, Raíssa, mas tá, tudo bem. Então eu não posso, eu tenho lá um vendedor de carros. Eu não posso premiar desde da venda número 1, do primeiro carro dele. Não, isso é comissionamento. Mas se eu percebi que a média de venda de carros são 10 por mês, e eu vou premiar 11, então ele atingiu 11, ele pode ser premiado? Pode. Tá, mas então tem como premiar a produtividade? Sim, Sim. Aí a pergunta que me fazem é Mas não assim, desse jeito. tá, Raíssa, mas ok, ele só vai ser premiado a partir do 11º veículo? Não, se ele atingiu a meta, se ele atingiu aquele desempenho superior ao ordinário, ele pode ser premiado sobre os 11 carros, mas ele tem que ter atingido aquela base, entendeu? Não só a partir daquilo. Perfeito? O que eu não posso é premiar sobre toda e qualquer venda de carro nesse exemplo, porque isso é comissionamento. E é evidente o risco. Outro risco, André, é não ter um regulamento, não ter um termo de adesão, não ter as regras claras de uma campanha de premiação, alterar a regra do jogo no meio de uma campanha de premiação já delimitada. Então, vamos pensar que eu criei uma campanha de premiação de 1 ano. Tem as regras lá. O empregado já projetou o que ele vai fazer ao longo do ano. Aí, 6 meses, eu falo, não, mudei. Não vai ser mais R$1.000 o prêmio, vai ser 500. A meta agora eu vou dobrar. Não, tinha uma campanha de premiação válida e você tem que respeitar aquela campanha. Nem que você faça uma campanha de premiação por 6 meses, renove por mais 6, pode fazer campanha de premiação. Você pode alterar, mas tem que respeitar o que você mesmo criou. Isso, você Isso só no tem... direito tem um nome, venire contra factum próprio. Exatamente. Ou seja, estou vindo contra o meu próprio fato, né? Colocou a regra do jogo ali, observe ela. Então, se você não tem segurança que você vai cumprir essa regra por 1 ano, faça uma campanha de premiação, uma política de premiação mensal. E vá renovando mês a mês. Você vai fazendo os ajustes. Detalhe, o que todo mundo tem que entender é que na campanha de premiação, o empreendedor é livre. É livre para determinar período de vigência, indicadores, metas, quais os setores da empresa que vão ser premiados. Você não precisa premiar a empresa como um todo, coletivamente. Você pode premiar determinados setores. Tá? Você pode premiar individualmente, coletivamente, em equipe, enfim, esse mapeamento, esse desenho de premiação, o empreendedor, ele é bem livre. Como é que a doutora vê a possibilidade de uma empresa
que tenha uma campanha de premiação perene, fixa, por exemplo, anual, Sim. mas que de repente chegou o dia dos pais. Coitado dos pais, só vende cueca, meia, mas vamos tentar vender mais, né? Que mãe é mãe, né? Mas pai... Então, tem como, em cima de uma campanha de premiação perene, meio que fixa ali, anual, que já está estabelecida, você fazer uma campanha de premiação pontual? Como é que a doutora vê? Tem sim, com certeza, e isso é excepcional. Você pode ter várias campanhas de premiação, pode ter uma campanha de premiação mensal, pode ter uma campanha de premiação junto com essa mensal, uma sazonal de final de ano, Dia das Mães. Eu também não vejo nenhuma incompatibilidade legal. Você pode ter, você tem liberdade para criar várias campanhas. Eu posso ter várias campanhas de premiação ativas, tá? Não tem problema nenhum. Essa ideia agora aqui no brainstorm. E é muito legal, muito legal. Você pode criar uma campanha de premiação com alguns indicadores só. Porque a gente sempre pensa assim, premiação tem a ver com produtividade, venda, né, palpável. Não, pro premiação eu posso criar como indicador de premiação, e as pessoas não entendem isso, que não tem relação só com produtividade, mas também com excelência empresarial, fator comportamental. Eu implementei premiação numa empresa que eles falavam assim, doutora Raíssa, eu não sei mais o que fazer. Eu levo multa do Ministério do Trabalho, do Ministério Público. Até de trânsito, né? Eu tenho problema na Justiça do Trabalho por acidente de trabalho, porque o meu empregado não usa EPI. Eu forneço, eu fiscalizo, eu cobro, eu dou advertência. Eu já tentei de tudo. E o meu empregado não usa equipamento de proteção. Campanha de incentivo neles. Aí o que eu fiz? Eu desenhei uma premiação que, lógico, tinha o indicador principal que era a produtividade, mas como indicadores secundários eu criei lá que se ele tivesse advertência pelo não uso de equipamento de proteção, ele poderia não alcançar aquela premiação. Ou ele poderia ter um redutor da premiação. Né? Você atira no que vê, acerta no que não vê. É fantástico. Ele me falou, depois da premiação, com esse indicador secundário, eu não vejo ninguém sem óculos aqui. Depois dessa, de proteção. Então, eu estou autorizado a dizer aqui, né, o depoimento aqui da doutora Raíssa, que o sistema de premiação ele tem até mesmo a capacidade, num país grande, heterogêneo, complexo como o Brasil, de promover a redução desse acidente de trabalho. Sim, com Isso certeza. É caro, porque além de você ter mutilados, além de você ter pessoas doentes, além de você ter uma série de problemas que advém de um acidente de trabalho das mais diversas naturezas, né? Uma pessoa que vai ficar mutilada pro resto da vida, uma empresa que vai pagar uma pensão vitalícia aí. Olha, até isso o prêmio consegue... É sensacional. Uma outra, já até... Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Não, São é inúmeras possibilidades, né? Quando a gente fala de incentivo, são inúmeras possibilidades que você tem. Muito, muito mesmo. E aqui já até... aproveitando o espaço, uma outra empresa tinha uma plataforma, um site, promovia cursos profissionalizantes, treinamentos, palestras para todos os seus colaboradores. E ninguém participava. Nem gestor participava. Eles disponibilizavam livros, disponibilizavam palestras, cursos profissionalizantes, falar, né? E ninguém participava. E o proprietário falou assim, Raíssa, mesma coisa. Doutora Raíssa, eu tenho aqui, gastei uma fortuna para desenvolver isso aqui, para contratar palestrante, para contratar curso e tudo mais. Tem aqui no meu site e ninguém participa. O vendedor não faz um curso que pode ajudar ele a vender melhor aquele produto, né? Enfim, o gestor não faz um curso para aquele objetivo. Criamos um indicador que a gente chamou de acelerador. Ou seja, se o empregado alcançasse a produtividade, alcançasse aqueles indicadores secundários que são comportamentais, ausência de falta injustificada, ausência de advertência, ausência de retrabalho, ausência de taxa de desperdício, já pensaram nisso? Que desperdício sai do quê? Do faturamento da empresa. Se você consegue nivelar e evitar o desperdício, você passa a faturar mais, a lucrar mais, né? Aí a gente colocou um indicador acelerador, que era, alcançou a produtividade, indicador secundário, se tivesse lido um livro, participado de um curso ou de uma palestra, ganhava um bônus a mais da premiação de 10%. Ou seja, ganhou R$1.000 de premiação, mas viu uma palestra, ia ganhar mais 20%, R$1.200. Isso para quem não sabe, legal. É uma criação. Isso tem o DNA da doutora Raíssa. O capítulo que ela escreveu do livro,
que ensina a empresa a implementar o prêmio e tal, eu fiquei encantado quando eu li como é que é. Tem o indicador acelerador. Como é o indicador principal, que é a produtividade, o indicador secundário, que geralmente é para tratar questões comportamentais, trabalho, né? questões comportamentais, e o indicador acelerador, que é para estimular, aprimorar aquele empregado, fazer com que ele cresça intelectualmente, né? Que ele participe de cursos, palestras e tudo mais. Muito legal isso aí. Até esse negócio de comportamento, tem um ditado na ciência da administração. Eu gosto muito dessa área porque eu tenho pós na área, né? De gestão industrial, planejamento estratégico, então, na área de administração de empresa. A pessoa é contratada pela competência, mas é dispensada, é desligada pelo comportamento. Então, isso é muito corrente no mundo da administração de empresas. Não, e tem aquela frase, né? Eu não vou estimular os meus empregados, não vou dar curso, palestra, porque depois ele se aprimora e ele vai para a concorrência. Sim, mas é pior ficar com ele sem os cursos, os treinamentos, as palestras, né? Isso. É melhor treiná-los e vê-los partir do que não treiná-los e vê-los ficar. Aí, Dr. Marlos brilhantou o meu exemplo com essa frase maravilhosa. Se fosse combinado, não ia certo. Não ia. Mas ela que falou Ford falou. Depois eu vou anotar, porque agora eu só vou falar a frase, eu não vou falar mais o exemplo. Tenho mais uma pergunta aqui que sempre nos fazem lá no nosso comercial. Vamos lá. A gente orienta os clientes que não pode tirar a comissão da folha, não pode, né, misturar prêmio com comissão. Comissão tem que ser paga na folha, todos os encargos. Lá a gente orienta. Aí o cliente nos pergunta, tá bom, eu tenho uma equipe de vendas lá de 15 vendedores, que eu pago o salário fixo dele, mais a comissão na folha, isso aqui tá tudo certo. Se eu contratar novos vendedores a partir de 2025, eu posso pagar um salário base e instituir uma campanha de incentivo com todos os regulamentos, métrica, estimulando ele a vender mais e pagar uma premiação, ao invés de ter que instituir comissão na folha? Como que fica isso? Eu vou passar essa para a doutora Raíssa, que me parece que essa pergunta se aproxima um pouquinho de um caso concreto, coisa assim, um quesinho de consultoria. Então, vou deixar para a advogada, que eu, como magistrado pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, não posso responder a perguntas dessa natureza. Então, a advogada concreto. Estou passando a bola aqui para a doutora Raíssa. Excelente. Mas a pergunta... eu posso responder de maneira legal, de maneira jurisprudencial, de maneira doutrinária, acadêmica, né? Ela é bastante complexa. Ela é bem complexa. Porque ela envolve equiparação salarial, ela envolve contrato antigo, ela envolve contrato novo, que o TST andou julgando por esses dias. É bem interessante essa questão. Veja, André, excelente pergunta, porque também as empresas sempre pensam isso, mas eu vou ficar engessado no comissionamento. Mas olha, veja, realmente, não pode substituir comissão por premiação. Isso a gente já deixou bem claro aqui. Mas, se a empresa tem uma loja no centro, que ela paga salário e comissão para aqueles 15 vendedores, e vai abrir uma loja no bairro, tá? São estabelecimentos comerciais distintos, por mais que sejam da empresa, mas são estabelecimentos distintos. Não há equiparação salarial, e isso foi uma inovação também da reforma trabalhista, que trouxe essa imposição que não haveria mais equiparação salarial para estabelecimentos distintos, tá? Então, eu posso ter uma loja no centro com salário e comissionamento e ter uma loja no bairro com salário e premiação, tá? São novos empregados, tá? E é um estabelecimento comercial distinto. Eu posso fazer dessa forma. O que eu não posso, André, tenho só a loja no centro, tá? Com os meus 15 empregados que ganham salário e comissionamento. Vai entrar a partir de 2025 mais 5 empregados, 5 vendedores, assim dizendo, tá? Eu posso instituir salário e premiação para eles? Não, porque provavelmente você vai correr um risco de equiparação salarial. Obviamente que existe exceção, existe. A gente vai ter que entrar um pouquinho mais em um termo jurídico, tá? Porque para se dar equiparação salarial, tem que ser a mesma perfeição técnica, mesmas atividades, e aí tem uma diferençazinha ali no questão de tempo de contrato e tempo na função. Veio com a reforma trabalhista. Que veio com a reforma trabalhista. Por quê? Então, vamos pensar que esses 15 empregados que eu tinha lá antes, eles são muito antigos. Eles entraram no ano 2000, assim dizendo. Ou seja, eles estão lá há 25 anos, tá? Porque foram contratados mais 5 em 2025, tá?
Não vai dar equiparação salarial, porque o tempo de contrato é superior a 4 anos. E o tempo temporal do contrato e o tempo de função é superior a 2 anos, que a legislação impede o pedido de equiparação salarial. Então, eu posso ter salários distintos? Posso. Mas aí, obviamente, que vai depender de um fator temporal. A gente tem que fazer uma análise. Gente, é uma verdadeira engenharia jurídica. É uma engenharia. Por isso que eu falei da complexidade da responsabilidade. Vocês viram que interessante isso? Exatamente. Cada caso é um caso. Mas assim, só para ampliar a visão do empreendedor, ampliar a visão de todos que... Pode ir, né? Isso, exatamente. Só que, óbvio, gente, tem que ser analisado caso a caso para entender se tem esse fator temporal para evitar uma equiparação salarial. Mas, desde já, se são estabelecimentos distintos, ele vai começar uma nova loja, sem problemas. Ele vai começar do zero, ele pode implementar uma premiação e um salário, tá? Mas ele tem que tomar cuidado de transferir, por exemplo, um empregado dessa loja antiga que era salário e comissionamento para a loja nova. Daí já vai gerar alguns riscos trabalhistas. Então, assim, tudo isso tem que ser muito observado junto a um jurídico, né? Os termos legais e fazer todo esse mapeamento para dar segurança jurídica. Tem mais uma pergunta bem interessante aqui, que o pessoal sempre nos faz, também é o seguinte. Depois do advento da reforma trabalhista de 2017, antes a gente sabia que muitos funcionários saíam da empresa, abriam um processo trabalhista contra a empresa, alegando ter recebido um valor X que incorporava ao salário. Depois que teve a reforma trabalhista, como que ficou isso? Né? Tem ainda bastante processo trabalhista? Não tem? Se um funcionário hoje ele abriu um processo contra a empresa alegando isso e ele perdeu, o que acontece? Vocês poderiam dar uma elucidada nisso? Eu vou só fazer um parênteses aqui e vou passar para o Dr. Marlos, porque ele tem até os dados, né, de ações trabalhistas, como que teve essa redução, tem a questão da justiça gratuita, honorários sucumbenciais, enfim, tem todas essas vertentes. Mas, veja, voltando até a questão da premiação aqui, muitas empresas pagavam, antes da reforma trabalhista, valores por fora para os seus empregados, porque não queriam colocar isso na folha por causa de uma série de encargos, tá? E esse valor por fora geralmente correspondia já a um desempenho superior ao ordinário, mas a empresa optava por pagar por fora porque ela não queria os encargos, né? E isso é regularizável através de premiação, porque já são fatores que correspondem a desempenho superior ao ordinário. Hoje, uma empresa não precisa correr o risco de ficar pagando valor por fora, porque ela já pode implementar uma campanha de premiação na sua empresa. E aí, né? Que a gente vê que até hoje tem muito processo trabalhista que existe a alegação de pagamento por fora. E facilmente... Existe a ferramenta para... E facilmente comprovam, né? Porque, assim, vai uma testemunha, outra testemunha, às vezes tem até depósito bancário por fora, né? No ramo de construtoras tem muito pagamento por fora, não só, né? Mas nesse segmento é bem usual. E eles correm um risco exponencial que não precisam correr. Desde 2017. Gente, é por desinformação isso, né? É por desinformação, porque hoje é plenamente regularizado. Ou seja, você está dizendo que se eles fizessem uma campanha de incentivo seguindo tudo que você explicou aqui hoje, estaria através de premiação, sim. Em vez de correr risco de ficar pagando tudo por fora, né? Boa parte por fora, né? Ou por fora vai gerar um risco trabalhista, vai gerar um passivo trabalhista, e a gente sabe que quando um ingressa e ganha, todos os outros vêm atrás. Vira uma bola de neve esse passivo trabalhista que a empresa não consegue se recuperar. E hoje ela tem mecanismos que facilmente blindariam isso, né? Colocariam análise, legalmente. Eles estariam dentro dos termos da lei, né? Se a gente fizer uma análise fria aqui, por que paga por fora, né? Quem paga por que paga por fora? Para fugir de encargos. Exato. Mas para fugir de encargos, a lei agora tem um mecanismo, como a doutora Raíssa colocou, de fazer a coisa dentro dos trilhos da lei, sem nenhum risco de passivo trabalhista. Então, porque geralmente esse pagamento por fora já era uma meritocracia, já era assim, ramo de construção civil, tá? Olha, fulano, você fez com que eu entregasse a obra 3 meses antes do prazo. Você, em vez de levantar 10 tijolos como seus colegas, você levantava 20.
né? E por isso eu entreguei a obra antecipadamente. Tá aqui, R$200 para você. Pagava R$200 por fora. Isso já não corresponde a um desempenho superior ao ordinário? Já não corresponde a uma premiação? Então você não precisa correr o risco de ficar pagando isso por fora, criar contornos de se pagar isso por fora. Não era muito incomum construtor sacando dezenas e centenas de notas e sendo assaltado porque faziam esses pagamentos por fora, né? Você consegue regularizar isso através de uma campanha de premiação. E eu não sei se ainda tem tempo, mas eu queria voltar num tópico bem rápido aqui, que a doutora Raíssa até tangenciou esse tema sobre síndrome de burnout, o excesso, o assédio moral por causa da meta e tal. Olha, pela inteligência da remuneração dinâmica, que é a variável através do prêmio, e ela flexível como eu penso que as empresas elas não têm nenhum motivo sequer para botar uma meta muito acima da realizável. Porque se for assim, o trabalhador não atinge, não atingindo ele se desestimula. Então eu penso que o mercado, como o mercado se adequa à taxa de juros, como o mercado se adequa ao valor do dólar, como o mercado se adequa à carga tributária, como o mercado se adequa à bandeira vermelha da conta de luz, ele vai se adequar também, naturalmente, a um ideal de meta de prêmio. Porque quando a gente fala em metas, vem aquela coisa, né? Especialmente na cabeça do trabalhador. Meta é estressante, meta é cansativo, meta é síndrome, meta... Mas vejam, existe uma coisa na administração de empresas que é muito saudável, que é processo de melhoria contínua. Todo mundo já ouviu falar de 5S, processo de melhoria contínua. Quando eu penso em prêmio, gente, o que eu penso? Eu penso num atendimento mais cordial. E quanto custa isso? Nada. Quanto custa isso psicologicamente? Nada. Quanto que isso gera de doença ocupacional? Nada. Eu penso naquele garçom que na hora de entregar a conta, né? Ao invés de ficar pendurado no WhatsApp enquanto você está com a família chamando e ninguém vê, e ele está ali respondendo. Eu estou dando exemplo real aqui do dia a dia. Olha que legal, a gente fala da macroeconomia aqui nesse encontro, mas também fala ali do dia a dia real da pessoa. Então você está aqui na mesa, o cara lá chamando a conta não vem, por quê? Porque ele está no WhatsApp. Aí quando ele vem, ele só joga a conta na mesa. Não traz a maquininha. Esquece. Eu vou mais Esquece além do que o André falou. Ele podia oferecer um petit gâteau. E ainda dizer o melhor petit gâteau do bairro, da cidade. Olha no seu rosto. Entendeu? De repente... Vai fazer com que o cliente volte. Gente, isso também é um indicador de excelência da empresa. Quanto que custa o garçom oferecer uma sobremesa? Nada. Isso vai causar síndrome de burnout nele? Não. Só que ele está aumentando o ticket médio, está aumentando o resultado, está aumentando o faturamento, está aumentando a remuneração dele. A satisfação do cliente. Exatamente. E às vezes até uma ida na academia, porque tanto doce e tal ali, né, entendeu? Então, deixa eu até complementar isso, porque um dos indicadores que a gente criou para uma rede de supermercados foi tempo de redução na fila do caixa. Olha. Isso foi excepcional, porque o cliente passou a deixar de frequentar o supermercado concorrente, porque a fila do caixa desse supermercado se tornou mais célere. Bom, tem rede de fast food que a gente frequenta por causa da velocidade, né? Exato. É verdade. Talvez não seja a melhor coisa do mundo, mas é o que tem. Mas é rápido. Ficar sem comer. Então, assim, né, é a velocidade do negócio. Então, assim, velocidade faz parte também do indicador, né? Então, é bem interessante, veja, é o que eu tô dizendo nesses brainstormings aqui, que para mim até está sendo muito gratificante, porque até com muita surpresa eu recebo tanta coisa que a doutora Raíssa tem colocado aqui, que quando a gente pensou no prêmio, a gente pensou realmente em desonerar a folha, a gente pensou em aumentar o resultado, mas a gente não pensou nem lá na reforma trabalhista em tudo isso, tantas coisas que a doutora Raíssa está colocando aqui hoje para nós. Eu gostaria de emendar aqui com uma pergunta que nos enviaram agora, Manuel, aqui pela internet. E é uma pergunta relevante também, que tem a ver com 2025. Tem uma nova lei chamada de reoneração gradual para as empresas, que vai reonerar a folha de pagamento gradualmente.
E a premiação corporativa, ela vai na contramão disso, ela desonera a folha de pagamento. Existe uma briga antiga do setor produtivo e sempre uma guerra no Congresso Nacional. A desoneração de folha, ali, aquele quem tem mais lobby consegue desonerar mais, ou o governo faz um estudo lá e esse setor, vamos lá, linha branca, automotivo, não sei o quê, né? E o próprio Carlos Alberto Sarneberg sempre diz, eu estou parafraseando ele porque ele disse isso publicamente, né? O querido Carlos Alberto Sarneberg, que a desoneração pontual ela cria uma injustiça tributária, porque a desoneração ela deveria ser para todos, deveria ser igualitária, aquele conceito de igualdade de Rui Barbosa, né? Que seria injusto tratar os desiguais de maneira desigual, todos devem ser tratados igualmente, o ministro de desigualdade, isso, não pode tratar. Esse aqui vai ter desoneração, o vizinho dele não tem. É mais ou menos isso que o Carlos Alberto Sarneberg dizia, e que me permita aqui citar o nome dele, porque ele sempre disse isso, né, como economista. Então, muito se discute no plano político, macro, da macroeconomia, de Congresso Nacional, a desoneração de folha é uma guerra de setor. Gente, está na lei trabalhista já, desde 2000, vale para todo mundo. Aqui que está, é como a gente diz no direito, doutora, é erga omnes, ou seja, vale para todos. A questão da premiação. Né? Você não precisa, você consegue ter um aumento de produtividade, você consegue ter um menor custo na folha, porque você ganha no faturamento, você só paga se tiver aumento do faturamento, em tese, né? Ou com outros indicadores também, que isso aqui é importante dizer, não é um indicador só. Pode ter uma métrica de inúmeros indicadores simultâneos, né, para você ter esse resultado. Então, você consegue ter essa desoneração em qualquer setor, seja setor de produto, de serviço, de indústria, comércio, varejo, turismo, qualquer setor, agronegócio, com o prêmio que já está na lei, que vale para todos porque está na CLT. Enquanto a desoneração é aqui, lá, acolá, e agora inclusive acabou, porque em 2025 vem aí, já estamos aí praticamente, já estamos em 2025, e já está havendo essa reoneração. Então, como é que você contra uma válvula de escape, uma saída de emergência para esse impacto econômico e financeiro que você vai ter? No artigo 457, parágrafo 2º, na lei de incentivo, na lei de premiação, que vale para todos, independentemente do setor. Exato. Muito bem. Doutor, e para me deixar tranquilo, eu uma vez assistindo uma das palestras sua, eu vi você falando sobre que não sei se eu ouvi certo, tá? Me corrija. Não corre mais o risco dessa lei 13.467, ao qual nós falamos bastante aqui, hoje ela cair, mudar, corre esse risco? Então, até aqui eu cito também com muito respeito e tenho uma admiração profunda, exclusive pelos votos do ministro Barroso na área trabalhista dentro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso sempre tem chamado a atenção de nós, juízes do meio jurídico, acadêmico, no meio empresarial, do meio do Sindicato dos Trabalhadores, da insegurança jurídica que nós temos no Brasil. E que isso não é só no direito do trabalho, a insegurança jurídica parece ser uma erva daninha, né? Num belo jardim que começa a nascer e cria tentáculos, né? Então, por que o prêmio é seguro? Por que o prêmio traz um enorme grau de segurança jurídica para quem vai implementar? Porque ele não está judicializado no Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma DIN, não tem nenhuma ADC. A DIN, ação direta de inconstitucionalidade. Não tem nenhuma ADC, uma ação direta de constitucionalidade, que é o controle concentrado, como a gente chama no direito, da constitucionalidade ou de algo que é inconstitucional no Brasil. O Brasil é um país tão curioso, é um país tão curioso, que talvez, eu não vou dizer aqui que é o único, mas nós temos não só uma ação direta para um juízo, para o Supremo declarar que uma lei é inconstitucional. Nós temos uma ação no Brasil para o Supremo declarar que a lei é constitucional. E isso me parece incrível, porque a lei passou no seu momento de criação pela Comissão de Constituição e Justiça, no momento do presidente da República ou do chefe do Executivo Estadual Municipal assinar uma lei, ele pode vetar justamente por ela ser inconstitucional. Então, ela passou por lá, mas tem uma ADC, ação direta de constitucionalidade. Veja que coisa incrível, né? E lá no Supremo nós não temos, no momento, historicamente até, nenhuma ação que discuta a constitucionalidade
do regulamento de prêmio. Então não corre o risco de alguém implementar o prêmio hoje e daqui 6, 8 meses. E não só isso também, tá? A questão está pacificada junto aos tribunais, aos juízes primários, juízes de primeiro grau, né? Então são inúmeras decisões de todos os TRTs que a gente já tem, tá? Pacificando a questão da premiação, falando que de fato premiação não tem encargos trabalhistas nem previdenciários, né? A própria Receita Federal administrativamente a própria Receita também. Federal na consulta 151 mencionou acerca dos encargos, tudo mais, tá? Nessa mesma seara, nesse mesmo posicionamento que a gente elencou aqui a título de informação, tá? Então, todas essas decisões, essa jurisprudência, ela tá pacífica de que pode implementar premiação com segurança jurídica. Basta só Inclusive, que a doutora você... cita no seu livro, né? Isso. Todas essas fontes. Né? Todas as jurisprudências e tudo mais. Mas basta que você preencha os requisitos, que a gente já elencou aqui, né? Que não substitua a comissão por premiação, aí vai ter problemas, né? Que tenha um regramento, que tenha um regulamento, termo de adesão, que faça o controle adequado, que tenha o desempenho superior ao ordinário. Se você preencher todos esses requisitos, vai ter segurança jurídica, o tema está pacificado, diversas são as decisões já reconhecendo esse instituto e, como o Dr. Marlos mesmo mencionou, não tem discussão junto ao STF acerca da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Que pode lá, ano que vem cair. Não vai cair porque não está judicializado no Supremo. Não tem esse risco, né, de cair. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha dado uma resposta rápida à sociedade em relação aos temas da reforma, né, manteve inclusive o trabalho intermitente recentemente e tantos outros temas, né? Então a premiação, esse tema que nós estamos tratando aqui hoje, não está judicializado no Supremo Tribunal Federal. Bom, eu fiquei bem satisfeito com todo o conteúdo de hoje. Uau, maravilhoso. Foi uma aula que para nós, é verdade. Eu acho que é um conteúdo que vai ajudar não só nós, empresa, mas nossos clientes, diria até o mercado, que a gente vai lançar isso no YouTube aberto, então todo mundo pode acessar esse conteúdo, tirar todas as dúvidas. Acho que, no meu ponto de vista, de trabalhar com isso há muitos anos, não faltou nada aqui. Acho que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas, foi realmente uma aula. E a gente sabe como é que é a cabeça do empreendedor, né, André, Manuel, doutora Raíssa? Quem assistiu até aqui está com a cabeça fervilhando de ideias, né? Aí é só chegar amanhã na empresa e falar, eu vi aquele juiz falar, vi aquela advogada, tinha o cabelo da Lady Gaga, às vezes não lembro o nome, né? Só ela no cabelo, entendeu? Cabelo da Lady Gaga, né? A doutora Raíssa. E aí tá tudo resolvido. Eu acho que cabe dando moral aqui. Só acho que cabe dando moral. Por que a Lady Gaga é maravilhosa, o filme dela é maravilhoso, que o Bradley Cooper nasce uma estrela, né? Entendeu? Cabelo igualzinho, só falta trazer o piano e a marra pra tocar aqui. Doutora toca piano ou não? Não, mas eu canto. Quem sabe no próximo ela dá uma palhinha. Quem sabe, né? Quem sabe. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem deixar aí uma palavra final, as redes sociais de vocês. Eu sei que a doutora é palestrante também. O Dr. Marlos, eu já falei, está entre os 4 maiores do Brasil. Se vocês quiserem deixar aí as redes sociais para a nossa audiência segui-los, fique à vontade. Olha, André, Manuel, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, porque eu acho que esse momento é muito importante de levar informação, ampliar as ideias ali do empreendedor, né? De toda uma comunidade. Eu tenho certeza que advogados, contadores também vão estar assistindo, RH, enfim, ampliar essa informação, tirar aquela desinformação que a gente falou que é uma das prejudiciais de alavancar a implementação da premiação e tudo mais, né? Então, esse é um momento muito importante, eu me sinto muito... para mim é satisfatório poder aqui contribuir um pouquinho com parte do meu conhecimento, da minha vivência ao longo desses anos implementando premiação nos mais diversos segmentos. Então eu já agradeço inicialmente o espaço. O que eu posso falar é do livro que o Dr. Marlos até me convidou para escrever. Posso pegar aqui o livro? Pode pegar. Então, assim, esse livro aqui, eu acho que o Dr. Marlos também vai falar, é o Novo Normal nas empresas, bacana, né? Aqui o Dr. Marlos escreveu uma série de questões até de economia, né? Bolsa de valores, enfim, institutos, né? Esse livro foi escrito, aí o Dr. Marlos vai poder falar melhor, pós-pandemia, né? E ele traz uma série de informações muito úteis aí, pós-pandemia, mas especialmente o capítulo ali que eu escrevi,
sobre premiação, Olha, trazendo tá aqui, ó, uma caneta receita de bolo, Premiação né? por desempenho, olha que Isso, legal. Esse aí também traz pega uma aqui. receita de bolo, né? Um resumo de tudo Olha isso só. que a gente mencionou aqui, para dar segurança jurídica, trazendo as jurisprudências, o que é preciso fazer, né? A questão da desoneração da folha de pagamento também. Enfim, então fica a dica aqui desse livro, né? Traz todo um resumo de tudo aqui que a gente conversou, né? Tem até desenhinho. É o primeiro livro que eu vejo de direito que tem desenho, né? Não é cebolinha, tipo patinhas nada, mas é assim, tem desenho aqui. Ela pega... A doutora Raíssa escreveu esse capítulo do livro, ela realmente pega na mão da pessoa e vai colocar... Tem desenhos, gente, é muito interessante, sabe? É bem didático, sabe? Porque a ideia foi levar o conhecimento, a informação para o público que não entende de direito, né? Para que ele entenda. Uma informação bem passada é a informação entendida, né? Não adianta falar juridiquês e quem está lendo não entender. A doutora Raíssa divide por fases a implementação do prêmio na empresa, para ficar bem prático, bem didático, para os setores se conversarem. É, né? Igual eu falei, é uma receita de bolo. É só seguir a receita de bolo. É bem legal mesmo. E esse livro encontra aonde? Tem no site da Estudo Imediato, tá? Estudo Imediato. Isso, Estudo Imediato. Aí é só entrar no site, Estudo Imediato. Lá tem esse livro e demais volumes. Isso, tem demais títulos também do Dr. Marlos e outros autores também. Bom, da minha parte, gratidão é a palavra. Eu aceitei participar desse podcast pelo tempo que a gente tem, porque normalmente na imprensa as notícias são curtas, são manchetes rápidas e o assunto, né, sem nenhum demérito à imprensa brasileira de forma alguma, mas isso é próprio jornalismo. Não tem esse espaço que tem aqui para a gente explicar muitas vezes o porquê das coisas, né? Ali é aquele tema explorado em, sei lá, no máximo 30 linhas e tem que botar ali. Fica condensado, fica difícil. E aqui a gente teve um espaço relevante para poder demonstrar tudo que o prêmio pode oferecer e eu fico muito gratificado em ter aprendido. Talvez eu aprendi mais até do que pude compartilhar os meus conhecimentos hoje, porque eu vi aqui coisas maravilhosas de implementação prática que está acontecendo no país inteiro e que, imagina, você dizer que o prêmio pode reduzir acidente de trabalho. Isso é sensacional. Eu já tive pauta na justiça numa tarde que empresas diferentes, trabalhadores diferentes, pedreiros com 20 anos de experiência perderam a vista porque não estavam usando óculos de segurança. Tivesse usando óculos de sol, não teriam perdido a vista. Mas com 20 anos de experiência, o cara vai martelar um prego, o prego vai aonde? Gente, vai bem no olho do cara. E numa pauta, quer dizer... Quem sabe se aquela pequena construtora, aquele empregador não tivesse instituído o prêmio, olha, o negócio do EPI e tal, não teria poupado a vista desses trabalhadores, muitas vezes um membro do corpo ou até a vida. Então é gratificante saber que o prêmio também tem em seu entorno, além de resultados muito objetivos e diretos, todas essas questões que orbitam em torno dele, que hoje eu aprendi aqui com a doutora Raíssa. Muito gratificante. Muito bom, doutor. Foi realmente uma aula, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Meu Deus. E eu não vou deixar de fazer o nosso merchan aqui, né? Você que ficou aqui até agora, você que é empresário, tem uma empresa, gestor de RH, gestor comercial, CEO das empresas. Se você ficou até aqui agora, teve essa aula, viu que pode sim, né, implementar a premiação corporativa com total segurança jurídica. Você pode ter uma campanha onde você premie todos os meses por meritocracia, por atingimento de metas. E para isso você pode nos procurar. A Infinity está há mais de 20 anos no mercado, oferecendo diversas ferramentas de premiação corporativa. Cartão pré-pago Mastercard com 7 funções, cartão virtual que você adiciona na sua wallet e recebe uma premiação, premiação por pontos através de uma plataforma com toda a gestão da campanha de incentivo. E eu vou deixar aqui um QR Code na tela para você acessar, escanear esse QR Code, cair diretamente no nosso site da Infinity Bank, onde um dos nossos consultores vai te dar toda a assessoria que você precisa para implementar a premiação corporativa com toda a segurança jurídica que a sua empresa merece. E ficamos por aqui com esse primeiro episódio aí do Prêmio Cast. Obrigado a todos e até o próximo episódio. E vamos avançar. Vamos avançar. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigada.